coisa. Ai, gente. Boa noite, pessoal. Vamos iniciando mais essa live. Meu nome é Edilane, faço parte do grupo de mães Nossa Senhora do Carmo. Esse é meu esposo. Eu sou o Orlandino, conhecido como Bola, todo mundo me conhece como Bola. E a gente está participando do projeto Famílias Santas para essa geração da comunidade Civilização do Amor. E a Mariana nos convidou para fazer essa live e nós estamos aqui para partilhar uma palavra com vocês. Nesse tempo que a gente está dentro de casa, estamos tendo a oportunidade de rezar mais, ter mais tempo com os nossos familiares, os nossos filhos, mais tempo para curtir a nossa família, mas também para pensar na nossa vida, né, de como a gente tem vivido. E hoje à tarde eu acompanhava um padre numa live e ele disse que a gente deveria rezar com os santos e não rezar para os santos. E pedir o Espírito Santo, que com o Espírito Santo a gente teria tudo. A gente não está muito acostumado, né? E a gente está meio com dúvida se está tudo funcionando direitinho. E espero que vocês estejam nos ouvindo bem. E, bom, como eu ia dizendo, o padre nos dizia que nós devíamos pedir o Espírito Santo para Deus. E é assim que nós vamos iniciar, né? Invocando o Espírito Santo nessa noite, para que ele venha em nosso auxílio, para que ele preencha o nosso coração, a nossa vida, ilumine a nossa mente, para que a gente possa, nessa noite, entrar em comunhão com o Senhor, né? Poder falar com Ele, adorar Ele nesse momento e colocar diante dele todas as nossas angústias, as nossas necessidades desse tempo que a gente vem vivendo. Então eu te peço, Senhor, que envie sobre nós, sobre todas as famílias que estão assistindo nesse momento, o seu Espírito Santo, que ele venha nos preencher, nos transbordar, nos iluminar com a sua luz, nos conduzir nesse momento de oração, nesse momento que nós nos reunimos na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa vir em nosso socorro, em socorro da nossa fraqueza, da nossa limitação, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da nossa pequenez. Tem misericórdia da nossa incapacidade de te ouvir, de te entender, de esperar em ti. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos louvar e bendizer a Deus nesse momento, por essa oportunidade, por estarmos juntos, né, com vocês, clamando a misericórdia do Senhor. Louvar e bendizer porque Ele nos ouve, que Ele se deixa encontrar, ainda que nós não possamos estar indo à igreja, no templo, que a gente possa adorá-lo em espírito e em verdade nesse momento e oferecer a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, por Ele ser tão bondoso para conosco. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, eu te bendigo e te glorifico,
por serdes vós quem sois, tão bom, um Deus tão amável, que mesmo nas nossas piores misérias o Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe de braços abertos, mesmo depois de tanto tempo longe de Ti. Obrigado, Senhor, que em meio a tantas dificuldades o Senhor nos protege, o Senhor está conosco em todos os momentos, como o Senhor prometeu na palavra. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Eu creio, Senhor, que o Senhor está conosco nesse momento e em todos os momentos da nossa vida. Por isso eu quero Te louvar e Te bendizer, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos em meio a tantas dificuldades, de repensar a nossa vida, de repensar nossas prioridades e verificar em que lugar o Senhor ocupa na nossa vida. Esse momento que todo mundo para, o Brasil para, o mundo para, possam, Senhor, ter a oportunidade de perceber que é para olhar para Ti, olhar em Sua direção. Por isso eu já quero Te louvar e Te bendizer por esse momento que a gente vive, porque não há nada difícil que a gente passe, não há nada que às vezes não seja bom, que Deus não tire disso algo maior. Por isso, Senhor, eu quero Te louvar e Te bendizer, porque eu creio, Senhor, que o Senhor está agindo na nossa vida, está agindo na vida das famílias, para que eles despertem. Por isso eu quero Te louvar e Te bendizer pela Sua bondade, Senhor. Louvado seja, bendito seja, Senhor. Agora a gente preparou uma palavra que eu acho que fala bem do que está acontecendo nesse momento, né? Do que a gente vem vivendo e do que a gente vem passando. O Bola vai ler pra gente a proclamação do Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Se vocês quiserem acompanhar, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. A palavra é a tempestade acalmada. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado, deixando o povo. Levaram-nos consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisto surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus estava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles acordaram-no e disse-lhes: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu: vento, e disse ao mar: silêncio, calma-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meus irmãos, essa palavra eu acredito que ela fala tudo que a gente vem vivendo, né? A gente, no caso, eles estavam numa tempestade, né? Eles tinham Jesus dentro do barco e nós, a diferença é que nós estamos vivendo uma tempestade invisível, né? E Jesus não está visivelmente dentro do barco, né? Eles viam Jesus e mesmo assim ficaram com medo. Eu acredito que somos humanos e sentimos medo, né? Que nós nos assustamos com as coisas que acontecem, principalmente nesse momento que tudo tão de repente mudou bruscamente, né? Precisamos ficar nas nossas casas
muita gente deixou de trabalhar e as crianças deixaram de ir para a escola. Só que Jesus, ele está dentro do nosso barco. Quando a gente busca, a gente vai ao encontro de Jesus para ouvir o que ele tem para nos falar. Quando a gente participa da missa, participa dos grupos de oração, a gente vai aprendendo, né? Porque de repente a gente tem em casa uma Bíblia, reza sozinho. E quando a gente vai à missa, participa em comunidade, a gente ouve a palavra, o padre faz para nós a homilia, a gente recebe Jesus na palavra, a gente vai entendendo, conhecendo a palavra e vendo que Jesus está conosco. Ele está no nosso barco. A gente não vê, mas se a gente entrar em oração, buscar uma intimidade com Deus, a gente vai perceber no dia a dia a ação dele na nossa vida. E por isso que eu digo que, de repente, a gente não vê, porque a agitação é tão grande, a gente preocupado com tantas coisas, com o material, não que a gente não tenha que trabalhar, mas a gente também tem que ter o lugar de Deus na nossa vida, né? A gente precisa parar para ouvir, parar para falar com Ele, para contar para Ele as nossas coisas. Que Ele seja aquela pessoa que, quando você passa por alguma situação qualquer que seja, que Ele seja o primeiro que você queira contar. Ele sabe de tudo, só que Ele quer ouvir da sua boca. Assim como nós pais, eu comparo muito que Deus é como nós pais. A gente está observando o filho de longe, a gente está vendo. Só que é muito gostoso quando dá tudo certo ou quando não está tudo bem, que Ele vem ao nosso encontro, que nós sejamos os primeiros a saber, seja para a gente parabenizar, seja para a gente acolher no momento de tristeza, né? A gente quer que Ele venha porque em qualquer outro lugar Ele vai ouvir coisas que não são boas. Não tem nesse mundo pessoa melhor para os filhos se aproximarem do que os pais, né? Para buscar consolo ou para partilhar uma alegria, assim como nós com Deus, né? A gente volta para casa, de repente você conseguiu o trabalho que você tanto queria, no meio do caminho você já vai louvando e agradecendo porque pelo trabalho. Às vezes a gente fala, nossa, é tanto aquilo que eu queria, né? Eu desejei tanto. Você já vai louvando, vai contar, chega em casa, conta para a esposa ou conta para os pais, mas no caminho você já agradeceu, já conversou com Deus sobre a oportunidade que você teve, enfim, que Ele seja o primeiro. E aqui na palavra fala, Jesus, quando acorda, Ele fala, como sois medrosos, ainda não tendes fé. E eles ficaram com grande temor ao ver que Jesus, com um gesto, com uma palavra, acalmou tudo. Nesse momento que a gente está vivendo, Jesus é o Senhor. Ele foi o Senhor naquele momento, e Ele ainda é, e até o fim dos tempos Ele será o Senhor de tudo. Ele é o Senhor do mundo. Ele rege todo o mundo. O mundo foi feito para que a gente pudesse viver por Deus. E Jesus faz parte da Santíssima Trindade. Jesus faz parte da Trindade Divina. Antes dele vir ao mundo, ele já existia. E ele quis que a gente pudesse estar aqui desfrutando de tudo que Deus fez para nós. Jesus é capaz, assim como fez naquele momento, de acabar com tudo que está acontecendo de ruim agora. Mas muitas coisas acontecem ou para provar a nossa fé, porque de repente foi esse o caso dos discípulos, para ver como é que eles estavam com a fé, porque estavam vendo Jesus todos os dias. No nosso caso, se a gente colocar em oração, e os padres também estão falando, a gente percebe que, apesar de toda a dificuldade, é uma grande oportunidade para a gente avaliar a nossa vida. Para a gente avaliar como nós estamos vivendo, o que está sendo importante para nós nesse momento, né? E eu vejo pessoas, né? A gente vê muita gente, muitos de nós veem pessoas aí que dão muito valor para o material, para o dinheiro,
Eu ouvi até dizer, assim, as pessoas falarem que quando chegasse no fim dos tempos, no fim do mundo, né, que o povo gosta de falar dessas coisas, as pessoas iam ter dinheiro e não iam ter o que comprar. Numa crise como essa que a gente está passando, a gente corre esse risco. E isso é para nós, que somos pobres, é para quem é muito rico, todos estão na mesma dificuldade, todos podem adoecer, né? Todos podem passar por esse momento que todos temem, né? Que ninguém quer pegar essa doença. Para todos, somos todos iguais, somos todos filhos do mesmo pai. E a gente não deve fazer diferenças entre as pessoas e nem se ocupar demais do que é do mundo. A gente tem que lembrar que a gente está aqui encaminhado em peregrinação para aquilo que é eterno. Por isso Deus tem que ser o mais importante. De repente a gente trabalha demais, a gente está muito fora de casa, ocupado, e a nossa família está ficando sozinha. Os nossos filhos estão crescendo sozinhos. Os nossos cônjuges estão sem a nossa companhia. Quando uma coisa dessa acontece, você louva e agradece a Deus que você pode estar na sua casa com a sua família. De repente, isso que Deus queria, que a gente percebesse, que as pessoas entendessem que a família é o mais importante e que Ele rege todas as coisas. Porque num momento como esse, a gente tem que clamar, pedir a intercessão de Nossa Senhora, as graças necessárias para a gente suportar esses momentos e pedir a Deus que, se for da sua vontade, que Ele possa, quanto antes possível, a gente voltar à nossa rotina. E aí, a gente também pensando, eu tenho certeza que se a gente refletir, nós vamos participar da missa de uma outra forma. Nós vamos ver o mundo de outra forma, a nossa família de outra forma e o nosso trabalho de outra forma, né? Porque enquanto a gente está tão ocupado correndo, a gente não ouve os filhos, não ouve quem está do nosso lado, muito menos quer escutar Deus. Não tem um tempo para oração, né? E os padres têm falado muito para que a gente não se esqueça de Jesus quando isso passar. E esses dias mesmo teve uma leitura, era a primeira leitura. Na minha Bíblia estava com o título a falsa conversão. Por quê? Quando tudo se aperta, a gente lembra que Jesus existe, corre lá, só que depois quando tudo fica bem, a gente não lembra mais. Aí a gente não procura, a gente não reza, a gente não quer mais ter uma convivência com Jesus. E isso é sério, porque é Ele que orienta a nossa vida, é Ele que inspira o nosso coração, é Ele que adverte na nossa consciência as coisas que não são boas. E se a gente não busca, como é que Ele vai nos orientar, nos falar? Não é verdade? Que não façamos de Jesus um caixa eletrônico. No momento que a gente precisa, a gente vai lá, busca o que a gente precisa, depois a gente sai e não volta mais. Jesus, a cada momento do nosso dia, Ele espera uma palavra nossa. Ele espera um ato de amor, um ato de carinho, que a gente mostre para Ele que a gente tem Ele no nosso coração e que quer que Ele participe da nossa vida. Né? Um pouco antes a gente vê aqui a passagem do grão de mostarda, onde Jesus fala que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode pedir para uma montanha sair de cá e ir para lá. E ela vai. Então, nesse momento, se a gente se unir, clamar, Jesus vai vir em nosso socorro, vai nos proteger e vai nos ajudar a passar por isso da melhor forma possível. E se for da vontade dele, se tiver cumprido o que essa lição tem a nos ensinar, de acabar o mais rápido possível. Eu também pensei muito nisso quando a Mariana me convidou sobre a passagem de Jonas, né? Não pela parte onde Jonas não quer ir fazer o anúncio para Nínive, mas na parte onde ele acaba indo, né? Porque Deus mostra para ele que ele precisa, que não tem como ele se esconder da presença de Deus. E ele vai lá e anuncia, e aí as pessoas começam a se converter, começam a fazer penitência, o rei faz um decreto lá, se veste de sacos e se cobre de cinzas, e começam a fazer penitência, jejum,
E Deus volta atrás, porque ele estava determinado a fazer, a castigar aquela cidade que estava distante dele, vivendo tudo diferente daquilo que ele tinha ensinado os mandamentos. Então, é uma prova, a palavra mostra para nós que se a gente clamar, se a gente mudar de vida, e Deus é misericordioso, ele pode mudar o rumo das coisas, né? Só que a gente tem que aproveitar desse momento, dessa chamada de atenção e mudar o rumo da nossa vida, né? Que nem eu lembro também, estava pensando no cego Bartimeu, que soube que Jesus estava passando, gritou mesmo, né? As pessoas falavam para ele, não incomoda o mestre, e ele gritava mais, ele queria ser salvo, ele queria que Jesus olhasse para ele, né? Então que a gente possa, sem medo, sem vergonha, clamar mesmo todos os dias para que Jesus venha em nosso socorro, que ele tenha misericórdia das nossas limitações, das nossas misérias, que a gente clame todos os dias da nossa vida, para que ele nos capacite a viver melhor, que seu Espírito nos conduza, porque nós não sabemos nem rezar. Nós não sabemos. Na Bíblia fala, na palavra fala, que o Espírito vem em nosso auxílio e é Ele que pede em nós, quando a gente pede o Espírito Santo e deixa que Ele nos conduza. Porque aí a gente pede coisas da carne. E o Espírito vai orando em nós, ele vai pedir coisas que são para o Espírito. E é disso que a gente precisa. É disso que a gente está precisando buscar hoje em dia. Né? Deus está ficando para trás, a gente só quer saber do material. E a gente vai se perdendo no caminho. Né? Que nós possamos estar cada dia mais íntimos do Senhor. Cada dia mais próximos da sua palavra, para ouvir de manhã, né? Sempre recomendo, a gente faz lá o grupo de mães, a gente recomenda às mãezinhas que procure ler, se possível, dependendo da rotina, mas de preferência de manhã, para você viver aquele dia, ao menos as leituras do dia, né, daquele dia, para orientar todo o seu agir naquele dia, né? Porque aí, de repente, você vive uma situação, você vai lembrar que está escrito na palavra, que ela te orientou para que você tivesse paciência, por exemplo, né? Mas a gente só pode ouvir a Deus se a gente silenciar, se a gente buscar e se a gente pedir que Ele fale conosco. Se a gente disser para Ele, ó Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor seja o Senhor da minha vida, que o Senhor conduza a minha história, que o Senhor mude todo o meu caminhar. Porque a gente sozinho, a gente não consegue caminhar na direção certa. Mas com Deus a gente consegue todas as coisas. Com Deus a gente pode ir muito longe, avançar em santidade, instruir os nossos, né? Porque a gente, né, quem é casado, tem filhos, tem os filhos para cuidar, para zelar pela alma deles, né? E a gente só consegue fazer isso com a ajuda de Deus, porque nós somos pó, né? A gente tem muitas misérias e a gente tem que buscar estar cada vez mais próximos do Senhor. Por isso que esse projeto que da Mariana de Famílias Santas para essa geração, nos interessou muito e a gente procurou e a gente tem acompanhado, né? Para que a gente possa buscar mais da fonte, né? Dessa água viva que transforma a nossa vida, né? Que possa mostrar para nós um caminho novo, diferente daquilo que o mundo nos mostra. E eu tenho certeza, né? Que vocês vão ter muitas graças para nos contar depois desse momento que a gente tem vivido, quem está aproveitando para rezar, quem está aproveitando para interiorizar, porque essa foi está sendo, né, até então, uma quaresma mais agitada que temos visto, né? O pessoal o mundo foi mudando tanto que a gente perdeu aquele costume de silenciar durante a quaresma, de fazer as penitências que a gente se propõe com mais piedade, lembrar, né, de intensificar as orações. O senhor bispo até comentou uma vez,
numa missa que as pessoas fazem novenas e como se fosse como que eu vou dizer? Como se fosse uma barganha com Deus. Eu faço a novena, né, o santo ou a Nossa Senhora me concede. E não é assim que as coisas funcionam. Deus buscar certas práticas religiosas para aprofundar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, aprofundar a nossa espiritualidade e buscar em nós mudar, melhorar, crescer em santidade, né? E que aquilo acrescente na nossa vida espiritual, que ela faça, que seja mais um degrau no caminhar, né? E é importante que a gente esteja sempre atento a essas coisas, porque de repente a gente está fazendo barganha com Deus, a gente faz a quaresma, eu não vou comer doce, eu não vou comer carne, mas a gente não se aprofunda, a gente não reza, a gente não faz um exame de consciência, e aí todo aquele sacrifício que você fez durante 40 dias, ele não vai produzir os frutos necessários. Aí você fala, mas eu fiz e não adiantou, né? Não adiantou nada. É que você não viveu de corpo e alma, né, a proposta da quaresma. Então ainda temos tempo, né? Bom seria que a gente pudesse, desde o início, fazer essas práticas com mais piedade, com mais devoção, mas ainda está em tempo de você interiorizar, buscar que Deus te fale, né, em que aquele sacrifício deve produzir fruto na sua vida, em que você deve investir, né? Às vezes a pessoa precisa rezar mais pelo pecado da gula ou da ira, né? Deus vai mostrando para nós aonde que a gente precisa melhorar, que são coisas que vão nos atrapalhando no caminho de santidade. Por isso eu recomendo a vocês que tenham momentos com o Senhor enquanto a gente está impedido de, né, muitos de trabalhar. Aproveitem esse tempo para estar mesmo com o Senhor e ouvir, né, a voz dele no seu coração, de que ele quer para a sua vida, e que vida ele sonhou para você que você ainda não está vivendo, né? A gente às vezes se queixa que a vida não está adequada como eu gostaria, né? E faz ideia também de uma vida de televisão. E não é assim. A vida da gente é uma luta diária. Mas a gente tem que entender que muitas vezes quem coloca umas pedras no caminho somos nós mesmos. Muitas já vêm, né, que a vida nos coloca, e muitas a gente mesmo põe, né? De repente a gente não está indo em conexão com a vontade de Deus para a nossa vida, e por isso a gente está se sentindo assim tão contrariado, tão chateado, tão desanimado. Opa! Está quase no fim a nossa... Que a gente possa mesmo buscar a ouvir a Deus e entender a vontade dele para a nossa vida. A gente já vai chegando no final da nossa live, e a gente espera que tenha plantado alguma sementinha no coração de vocês, né? E eu gostaria de lembrar, né? Hoje é o dia da Anunciação. Nós temos aqui a Nossa Senhora que a gente usou no nosso grupo para fazer a novena dos 9 meses que iniciou hoje, né? Para que a gente possa lembrar que nesse dia o arcanjo Gabriel anunciou a Nossa Senhora que Jesus vinha para o mundo, né? E contou com a ajuda dela para que isso pudesse acontecer, né? Você vê como Deus tem uma delicadeza, né? Tudo é dele. Nossa Senhora também era dele. Mas ele mandou o anjo perguntar para que ela fizesse de sua vontade participar do plano de salvação. E ela, de muita fé, aceitou, e graças à colaboração dela e do amor de Deus, nós temos Jesus que veio para nos salvar. Que a gente possa mesmo louvar e bendizer a Deus porque Jesus, ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, né? Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Jesus, porque tu viestes no meio de nós, viver a nossa vida, né? Experimentar a nossa realidade, viver na carne, sentir o que a gente sentia, estar no meio de nós, conhecer as nossas misérias, as nossas dores, nos acolher,
Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor desce do céu para estar no meio de nós que somos tão pequenos e não merecemos. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque a todo momento o Senhor está conosco. E que pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos socorre. Obrigado por ter nos dado a sua mãe, deixado ela cuidando de nós, dividido ela conosco. Eu te peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor olhe por cada família que está nos vendo e as famílias do mundo todo, né? Os idosos, as crianças, que o Senhor possa mesmo vir em socorro das pessoas que estão, né, que são fragilizadas, que são do grupo de risco, que o Senhor possa vir em socorro daqueles trabalhadores que não podem estar em casa, que o Senhor possa cuidar de cada um dos seus filhos, que o Senhor possa cuidar das equipes médicas, dos enfermeiros, de todos aqueles profissionais que trabalham nos hospitais. Que o Senhor possa olhar por cada um e proteger a cada um nesse momento. Que o Senhor, com teu sangue precioso, possa fazer uma muralha ao redor de cada uma dessas pessoas, cada um desses profissionais. Que o Senhor olhe por cada família do mundo inteiro que estão nesse momento angustiada com essa situação. Que o Senhor possa vir agir mesmo poderosamente no nosso meio. Que teu Espírito, Senhor, possa nos iluminar e nos mostrar que temos um Deus amoroso no céu que nos ama e que deseja estar conosco. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada a vocês que nos convidaram, Mariana e Wesley, que a gente possa ter contribuído de alguma forma para que despertar mais a fé nas famílias, né? As devoções, a oração, e que o Senhor abençoe poderosamente essa comunidade nova que está nascendo, né? Com esse carisma novo, e que Jesus possa, através de vocês, agir em muitas famílias. Obrigada a todos. Eu tenho um recadinho para dar, que a Mariana pediu, que amanhã, quinta-feira, né, a comunidade Civilização do Amor, ela vai estar participando, juntamente com a RCC, né, a Renovação Carismática da nossa cidade, num grupo de oração online. Por isso nós não... Mas acredito que todos vão poder acompanhar. Obrigada a todos. Peço que vocês não percam a oportunidade de oração. Rezem pelos sacerdotes também que não estão podendo celebrar as missas, né? Que eles possam ser sustentados nesse momento, né? E que isso passe logo. Que o Senhor nos fortaleça e que a sua graça nos conduza e nos abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima live com outras famílias que estarão aqui. Boa noite. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.